Olá, meu povo, todo mundo beleza? Estão todos bem? Vocês que me acompanham? Espero que esteja todo mundo aí tranquilo, vivendo sossegadinho. Vamos lá. Fazer com vocês aqui uma rosa nos tons de laranja e amarelo. Vejam que tem um projeto aqui começado, ó. Tem essa rosa azul. Aqui no canal você já tem alguns vídeos com rosas azuis, também flores. E essa aqui, ela está numa posição, né, diferente. Essa está para cima, essa aqui está uma rosa virada para baixo. Então, eu vou trabalhar com vocês aqui esse momentinho legal. Estou usando aqui o tecido de algodão cru, pintando uma bolsa, ou uma eco bag, como alguns lugares chamam. Então, como eu vou usar esse algodão cru, eu vou ter o auxílio sempre do clareador. Ele é um tecido um pouco ressecado, né? Então, para ficar melhor o acesso da nossa tinta, eu vou usar o clareador. Antes, quero convidar você a se inscrever aqui no canal, você que ainda não é inscrito. Se inscreve aí, apoia o nosso canal, deixa sua curtidinha, comenta, compartilha o nosso vídeo, tá? E vamos assim, passo a passo, trabalhando. Ó, eu vou aqui começar a minha pintura, passando o clareador em toda a minha rosa. Estou usando um pincel Condor, de cerdas bem flexíveis, esse é o número 10, somente espalhando aqui o clareador. Então, esse aqui é um processo sem muita dificuldade, ou sem dificuldade nenhuma para ser feito. Então, feito isso, eu venho aqui com cerâmica e um pequeno toquezinho. Eu vou começar aqui por baixo, ó, do jeitinho que está o risco. Eu vou trazer ele aqui, puxando para cima. Espalhando aqui o cerâmica, puxando ele para cima. Vou fazer esse mesmo processo na parte lá de baixo aqui do copinho da rosa. Olha, observe que eu vou apenas no risco e sem botar mais tinta, eu vou trazer ele para cima. Puxando ele, esfumando muito bem. Simples de ser feito. Vou trabalhar aqui do ladinho de cada pétala. Como eu usei o clareador, então o deslize aqui do meu pincel está bem suave mesmo. Então, vocês observam que eu apenas cubro o risco e aí, logo em seguida eu vou esfumando a tinta, né? Puxando ele para todas as laterais. No lado de cá, sempre pouquinha tinta. Eu estou usando aqui o cerâmica. Sempre lembrando que eu comecei passando clareador em toda a minha rosa. Peço a vocês aí a compreensão se ouvirem alguns barulhos extras, né, que está tendo uma construção aqui ao lado mesmo da minha casa. Então sempre os pedreiros estão trabalhando e é inevitável que um barulhozinho ou outro saia por aqui. Agora eu vou usar aqui o laranja e vou vir aqui de cima, ó. Começando aqui bem em cima mesmo, e jogo para cima do cerâmica. Sempre trago esfumando bastante aqui. Sempre trazendo em cima do risco. Vou dar um toquezinho leve aqui no amarelo ouro. Na verdade era para ter sido antes, mas eu distraí um pouquinho aqui. Mas é só para ter uma ideia. Então aqui eu venho, olha, seguindo o desenho
Agora, de forma que eu vou trazer do risco para dentro da pétala. Uma por uma. Então, aqui, olha. Eu estiver acompanhando uma por uma. Sempre vou deixar aqui, usar o reforçozinho aqui do clareador, né? Porque como o tecido é um pouco ressecado, então o clareador vai sempre estar sendo utilizado aqui para ajudar no deslize do pincel, né? Para que a tinta corra melhor. Agora aqui, deste ladinho. Sempre observe para que não fique a trama do tecido sem pintura. Ele resseca muito rápido. Então, o clareador é sempre muito importante aqui nesse processo. Aqui, com cuidadozinho para ele não subir na parte de cima da rosa que já está pintada. E esta pétala aqui, olha, bem certinho, no pezinho mesmo. Agora eu vou reforçar o clareador aqui por dentro. Ele vem fazendo o mesmo trabalho aqui, ó. Então, as rosas são sempre o que mais as pessoas pedem pra gente ajudar para fazer a rosa. Então, essas aqui são rosas bem simples, um passo a passo que você pode fazer com toda tranquilidade. Então, olha, feita essa primeira parte aqui, então eu vou começar a mesclar essa minha rosa aqui com o amarelo ouro e amarelo bebê. Olha só, eu vou usar um pouquinho do amarelo bebê, pouquinho mesmo, vem na primeira partezinha aqui da minha pétala. Nessa partezinha de cima mesmo. Então, eu sempre pego do ladinho só a tinta. E vem trazendo para dentro, sempre trazendo para dentro, observando bem para não ficar torta, né, a nossa descidinha aqui. E vou fazer aqui dentro, ó, essa parte do copinho, como se fosse aqui, ó, uma meia luazinha para um lado e para o outro. E aqui eu vou jogar ele para dentro também. Então, essa primeira parte eu vou deixar descansar um pouco. E com o amarelo ouro, eu venho para as pétalas. Desço bem curvadinho, acompanhando o mesmo jeito que tá o desenho da minha rosa. Então, uma por uma, eu vou trabalhando aqui, deixando assim, bem riscadinho mesmo,
para que fique o jeitinho da pétala. Do outro lado a mesma coisa. Então, eu boto a tinta no pincel de um lado só, ó, só de um ladinho, e essa tinta, o pincel vai ficar para o lado de fora. Vou tentar estar para cá, vou girar ele para o outro lado, para puxar aqui a minha rosa. E aqui eu venho fazendo todo passo a passo igualzinho, sempre com o pincelzinho, com a tinta de um lado só. Quero deixando bem o sentido aqui da minha pétalazinha. Então, você percebe que o amarelo, ele vai ficando detalhadamente aqui, evidente. A gente vai reforçando, voltando. Agora aqui por dentro, na parte de dentro, né? Nós vamos montando aqui as pétalas de dentro do botão, da rosinha. Estou trabalhando aqui essas bolsas. Aí vão ter outros modelos aí de flores, de rosas, que nós vamos estar trazendo aqui para vocês poderem acompanhar. Tulipas, rosas vermelhas, então vocês estejam acompanhando sempre aí as postagens do canal e vão estar por dentro aí de todo o processo dessas flores. Agora com o branco, você vê que eu marquei aqui um pouco, né, com o amarelo. Com o branco eu venho pouquíssima tinta mesmo, olha só, um pinguinho só do lado do pincel. E vou apenas iluminar alguns cantinhos das minhas pétalas. Eu não vou cobrir, não vou fazer isso em todas, e né, nem nas pétalas inteiras. São apenas alguns espaçozinhos que a gente vai iluminando com o branco. Bem suave mesmo, um leve toque. Se encharcar o pincel, vai ficar uma pintura manchada e não vai ter essa evidência das pétalas bem arrumadinhas. Então, é um processo que a gente precisa fazer mesmo com paciência, com delicadeza, para ter o resultado bem bacana. Espero que o barulho não esteja atrapalhando, dê para vocês ouvirem a explicação direitinho. Vocês podem me acompanhar também no Instagram. Tem 2 páginas no Instagram, @ivoneideartes e a outra Ivoneide Só Pinturas. Então, vocês também vão ter ali várias ideias, né? Várias dicas aqui do nosso trabalho. Então, aqui, olha só, eu venho acompanhando, né? Bem suave mesmo aqui. Esse trabalho com essas pétalas. Sempre suavizando para não ficar a tinta acumulada.
E agora aqui dentro, o mesmo processo de bem pouquinha tinta, eu vou seguir aqui, já vou descer aqui uma pétalazinha. Então, suavemente eu vou esfumar a mesma tinta que eu coloquei, sem botar mais no pincel. E esse copinho aqui eu vou fazer com algumas pétalazinhas por dentro. Logo abaixo dessa, eu vou puxar mais uma pétalazinha aqui, olha. E novamente, bem suave, eu vou puxando a tinta. Deste ladinho aqui. E aqui eu vou clarear aqui por baixo. Vou usar um toquezinho do amarelo bebê. Vou tirando o excesso e suavizando. E fica uma rosa com uma cor linda, né? Uma cor um pouco diferenciada. E agora aqui, eu venho com o branco e esse pincel zero. Dou um toquezinho bem aqui no meio mesmo, eu faço leves batidinhas, olha. Bem delicadinho mesmo, bem suaves. Então, fica aqui mais uma opção para vocês poderem estar aí desfrutando, né? Treinando. Dentre outros que eu já tenho disponibilizado aqui. Aulas totalmente gratuitas para vocês desenvolverem com muita tranquilidade a pintura de rosas. Então, aqui eu estou fazendo novas pétalazinhas, suavizando com o branco. Então, essa rosa fica pronta aqui, né? Perto da azul. Veja só que lindeza que ficou. Então, muito obrigada por estarem me acompanhando. No próximo vídeo, teremos outros tons de rosas lindas para vocês. Até lá, um cheiro no coração de cada um.